Hoje eu vou te ensinar sobre, deixa eu ver aqui, hoje eu vou te ensinar sobre um indicador chamado RSI. Para que serve esse indicador, o que é esse indicador e o que ele nos mostra, tá? Para que a gente possa ter aí uma noção, somado a outros indicadores, sobre a questão de melhores momentos de compra, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês a tela do computador e vamos embora para a aula. Bom, o que acontece? Vamos pegar aqui a nossa ação de costume, a ação vale, beleza? E aí, deixa eu tirar todos os outros. E aqui na aula vai ficando todos os indicadores que a gente já aprendeu, tá? Então, vai permanecer na tela a média móvel, vai permanecer na tela o MACD, que foi da aula passada, e hoje nós temos aqui o RSI, ok? Então vamos lá, vamos colocar. Já abre o seu TradingView, coloca a ação da Vale, beleza? Para quem está chegando agora, Vale 3, beleza? E aí você vai ter essa ação aqui no gráfico. Ok, nós estamos no tempo gráfico mensal, tá? E eu vou falar com você, vou retirar aqui o RSI também para te mostrar como colocar o RSI aqui no gráfico. Então você vai vir aqui ó, em indicadores e vai colocar aqui, muito simples, RSI, beleza? E o nome do RSI traduzido é Índice de Força Relativa. Então você vai colocar Índice de Força Relativa ou RSI, pode colocar aqui ó, Índice de Força Relativa e ele vai aparecer ali, você já seleciona e já salva ele aqui, favorita ele, para ele ficar sempre aqui, beleza? Nos seus favoritos. Clica nele para ele abrir. Nós temos ele aqui, você pode, esses indicadores que ficam aqui na parte de baixo, na parte inferior da tela, você pode movimentar eles, eu quero o MACD por cima, clica nessa setinha, ele vem aqui para a parte de cima. Eu vou colocar ele aqui na parte de cima, o RSI, para a gente poder falar sobre o índice de força relativa. O que é isso aqui? Esse índice de força relativa, pessoal, vou deixar ele sozinho aqui por enquanto, tá? Vou deixar ele sozinho aqui por enquanto, só para a aula ficar focada nesse indicador. E para você que está aqui, essa aula hoje vai ser um pouquinho mais extensa porque eu vou fazer uma análise da ação da Taurus, beleza? Vou mostrar na tela aqui como fazer uma análise de ação, tanto gráfico quanto analisando os fundamentos da empresa, tá bom? Então vamos lá, vou procurar ser o mais breve possível, mas vai ser uma aula um pouco longa porque tem muita informação. Então nós estamos aqui no gráfico da Vale, nós estamos no gráfico mensal, ok? E o indicador RSI é esse indicador aqui, ó. O que é isso aqui? Índice de força relativa, ele vai mostrar pra gente, ele vai fazer uma matemática, como que tá a negociação do ativo nos bastidores. Algo que você, algo que eu, nós não temos acesso à questão de saber volume de negociação, a força, qual ativo que está com muita negociação no momento, qual é a força de negociação nesse momento. E aí, primeiro passo de tudo, tá? Vamos configurar o nosso RSI. Beleza, você passa o mouse aqui na parte de cima, ele vai ter aqui para você ocultar e vai ter a engrenagem onde você vai fazer as configurações. O IFR, eu gosto, que é o índice de força relativa, eu gosto de deixar ele sempre aqui nessa cor roxa, eu. Beleza. Aí nós temos aqui, ó, o RSI base, que é uma média móvel também. Tá vendo isso aqui que está escrito aqui, ó, RSI Superband? O que acontece? Em ações, eu gosto de deixar isso aqui. Vamos falar sobre o mercado, tá? Esse RSI Superband aqui, ó, eu vou mudar só para poder exemplificar para você ver, tá? Eu vou colocar ali, ó, a linha de cima aqui em vermelho, para que você possa ter essa noção. E vou colocar aqui, ó, esse RSI Lower Band, que é a parte inferior, eu vou colocar ele aqui como verde, ok? Tá vendo esses números aqui? Você pode aumentar, você pode diminuir eles. O que acontece? Essa parte de baixo, que é essa linha de baixo, eu gosto de deixar ela aqui no 20. Eu, particularmente, gosto de deixar ela no 20. E a parte de cima, eu gosto de deixar ela no 80. Mas ela é o seguinte, deixa 70, tá? Para você aprender.
E aí nós temos essa RSI Midley, né, que é a linha média aqui no meio aqui, ó. Vamos colocar ela aqui como um azul, só para você ver. Beleza. Então o que acontece, ó? O RSI, quando ele estoura, tá vendo que ele vai ficar um verde? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o pincel. Aqui, ó. Quando ele ultrapassa os 70, ele fica sobrecomprado. Ele vai ficar assim, ó. Vai ficar esse verde. Significa que o preço está muito elevado ali naquele tempo. Então nós estamos analisando o vale no tempo gráfico mensal, ok? E o que o RSI mostrou pra gente aqui nesse ponto? Vou colocar uma linha de cima para baixo aqui para você ver, ó. Linha vertical. O que ele mostrou pra gente aqui quando ele chegou nesse ponto aqui? Ele apitou pra gente aqui e falou assim, olha, o preço da Vale, o preço da ação está muito, muito elevado. O que significa quando o RSI ultrapassa níveis de 70? Significa, ó, ele não necessariamente ele precisa vir até, aqui nesse caso, ele foi até o nível de 86, 87. Ele não necessariamente ele precisa chegar nesses níveis. Muitas das vezes você vai ver que o preço do ativo vai bater aqui na parte de cima e vai começar uma correção. Significa que, tá? Significa que sempre que o ativo, no tempo gráfico que você estiver analisando, ele estiver sobrecomprado, ou seja, tá muita gente negociando, muita gente comprando, é o hype. É o hype do momento. Nunca, em hipótese alguma, você está aprendendo isso aqui aula por aula, nunca em hipótese alguma compre qualquer ativo que seja ouro, seja Bitcoin, seja prata, seja qualquer ação que algum influenciador esteja falando, porque vou repetir, quando isso aqui está dessa forma, é o hype. Todo mundo, não, agora é Lua, agora vale agora vai a R$500. E aí o que o indicador mostrou? Está muito esticado. Vai vir uma correção aí pela frente. E olha lá o que aconteceu. Começou a cair. Beleza. Existem algumas questões que é tipo essa aqui, ó. Esse topo aqui, ok? Teve um topo no tempo gráfico mensal. A ação continuou caindo. Sempre que o RSI ultrapassa a linha de 50, essa linha média, ela tá no número 50. Sempre que o RSI ultrapassa a linha de 50, significa que é um bom momento de compra. Tem muita gente comprando. É a força compradora que está agindo. Agora, vamos falar... deixa eu continuar essa mostragem aqui desse topo que ele deu aqui no ano de 2018. Ele fez um topo, a ação fez um topo no preço, o RSI ficou sobrecomprado e aí ele começou uma correção, certo? Ele fez um ponto de suporte aqui na região de 50 e continuou a sua subida. A ação fez uma correção, passou um pouquinho para baixo, e logo em seguida ela voltou a ficar mais forte e olha o que aconteceu. A ação no preço disparou, atingiu o topo histórico e atingiu aqui sobrecomprado de novo e iniciou uma correção, ok? Então, repetindo, sendo muito repetitivo, sempre que o RSI estiver nessa região depois de 70, não compre, porque a qualquer momento virá uma correção de preço, ok? Então você já está aqui comigo, você já está analisando. Olha só onde que estava a média, as médias que são as médias de preço mais longo. Olha a média de 100 meses, estava aqui embaixo. Olha onde que estava o preço da ação, lá em cima. Estava muito esticado. Aí o que acontece? Ok, você marcou aqui a linha de 70, marcou a linha de 50, e aí nós temos essa linha
que ela normalmente ela é configurada em 30 e eu gosto de colocar ela em 20. Mas vamos lá, 20 é um ótimo momento de compra. 20 é um ótimo momento de compra para Bitcoin, tá? Agora aqui, ó, deixa eu voltar para 30, você vai ver o que é o RSI trabalhando. Olha lá, quando eu coloco aqui em 30, então você pode trabalhar com isso, tá? A parte inferior 30, a parte superior 70. Significa que sempre que o preço estiver nessa região de baixo, especialmente abaixo da linha de 30 ou tocando a linha de 30, significa que, em tese, o mercado está falando assim, ó, a ação está sobrevendida, está barato. O indicador está falando exatamente isso. A ação está sobrevendida, está barato. Agora, observe o seguinte, ó, observe o seguinte. Tá vendo que aqui, nesse ponto, vou colocar a linha novamente aqui. Ixi, encerrando o jogo foguetório aqui. Nesse ponto aqui, o RSI estava indicando que a ação estava barato. Porém, por isso que você nunca deve confiar só em o que um indicador está mostrando. É preciso você colocar vários indicadores e olhar ponto a ponto, em tempos gráficos diferentes, para você entender se o preço vai continuar caindo ou se o preço vai continuar subindo. Olha a média móvel. O RSI sobrevendido, o indicador falando, não, a ação está barata. E olha o preço. O que o preço estava fazendo? Caindo. Só que você que está fazendo a análise gráfica agora, iria comprar essa ação dessa forma aqui? Não. A resposta é não. Por quê? Porque o outro indicador, a média móvel, estava mostrando aqui, ó, a média móvel apontando para baixo, ela descendo, e o preço, os candles, o pavio do preço abaixo da média móvel. Olha lá, você já aprendeu. Pavio, candle, abaixo da média móvel, significa que é continuação de tendência de baixa. Então o RSI apontou aqui, olha, a ação está barata. Aqui de novo, olha, a ação está barata. Aqui de novo, a ação está barata. Aqui de novo, a ação está barata. Só que, olha só, deixa eu voltar. Só que o que significa? Vou exemplificar aqui. Do ponto que ele acusou a primeira vez que a ação estava barata, até a ação de fato começar a subir, ela caiu 74%. 74%. É por isso que, se você for observar no mercado e você colocar apenas um indicador, imagina se você tivesse comprado na hora que ele tivesse te mostrado aqui na tela que a ação estava barata. O seu capital teria desvalorizado 70%. Então é por isso que você nunca deve tomar uma ação de compra ou de venda baseada em apenas um único indicador. É preciso você olhar o contexto macro, beleza? Beleza. Então o que acontece? Ó, eu entendo que sempre que o indicador está sobrevendido, nessa parte de baixo, é um ótimo momento de compra. No entanto, se eu tivesse comprado pela primeira vez aqui, o meu capital teria desvalorizado 74%. Porém, em tempos gráficos longos, ainda que a pessoa tivesse comprado pela primeira vez aqui e o capital dela tivesse desvalorizado 74%, em questão de 9 anos, né? Porque aqui foi no ano de 2012, ó, 2012. Em questão de 9 anos, essa pessoa teria tido uma valorização de 213%. A grande questão é muito difícil a pessoa comprar uma ação, ver ela desvalorizando 74% e segurar ela, acompanhar o RSI, porque mais cedo ou mais tarde, meu querido, significa que esse preço aqui ele vai subir. Quando a ação está sobrevendida, aqui embaixo, é questão de você comprar. E lá na frente, no longo prazo, a ação, o preço tende a vir a sair daqui de baixo
ir lá na região de sobrecompra. Ele sai do sobrevendido e vai buscar o sobrecompra. Agora, é muito importante você entender algumas questões, tá? Algumas questões. Observa que nessa ação, e aí eu vou colocar o Bitcoin para te mostrar. Nessa ação aqui da Vale, olha só, o RSI fez uma sobrecompra aqui, corrigiu, continuou a sua tendência de alta e aqui, ó, ele ficou mais alto, aqui ele fez um topo, ó. Topo mais baixo aqui. Então ele tinha um topo mais baixo, ele fez um topo mais alto e o preço continuou subindo, ok? Esse é o movimento correto. Agora, olha o que acontece em alguns ativos para você entender sobre divergência. Divergência. Vou colocar aqui o Bitcoin e aí eu quero te mostrar uma questão, ó. Nessa parte, quando foi no ano de 2017, olha o tanto que o RSI do Bitcoin esteve sobrecomprado. Em 2021, o Bitcoin ele fez um novo topo histórico. No entanto, o RSI fez um topo mais baixo. Sempre que há uma divergência, o próximo topo no preço é divergente do indicador RSI. Sempre que tem essa divergência, que eu vou colocar uma linha só para você entender, ó. Topo mais alto, topo mais baixo. Ó, vou traçar essa linha aqui. Sempre que tem essa divergência, significa que uma correção está prestes a acontecer. Então o Bitcoin fez um topo aqui atrás, o Bitcoin fez outro topo aqui, e aí ele, ao invés de fazer igual a ação da Vale fez, se o topo aqui foi mais alto, se o topo do preço foi mais alto, o RSI teria que ter vindo mais alto aqui, ó. Mas não, ele foi mais baixo do que o topo anterior. O que aconteceu logo na sequência? O preço desabou e o RSI corrigiu, levando uma correção de preço. Agora, o que aconteceu no ciclo do Bitcoin? Vou diminuir aqui para você ver. O que aconteceu no ciclo do Bitcoin, nesse ciclo do Bitcoin, que foi do ano de 2022, 2023, o fundo do bear market. Aqui era o fundo do bear market. E aí o que acontece? Ó, o RSI aqui embaixo, o RSI ficou sobrevendido aqui embaixo em 2022, no tempo gráfico semanal, dando que a ação estava no melhor momento de compra. Ela lateralizou por um tempo, por alguns anos, né? Foi 2022 até 2023, um ano e pouco. E aí ela começou a subir, chegou lá na sobrecompra, tocou e corrigiu. Voltou para a média de 50, expandiu novamente e aí ela continuou vindo para o sobrevendido, aliás, sobrecomprado. No entanto, se você diminuir aqui, ó, o preço está atingindo máximas históricas, só que o RSI do Bitcoin não acompanhou a movimentação do preço. Ele simplesmente estava mostrando uma divergência. Ó, aqui foi um topo mais alto. Olha lá. Ou seja, o volume de negociação estava menor do que o ciclo passado. Por que esse volume de negociação foi menor do que o ciclo passado? Pessoal, o ciclo do Bitcoin, nesse ciclo, ele quebrou, tá? O Bitcoin, nesse ciclo de 2022 até agora, 2025, ele quebrou. O que movimentava o Bitcoin e dava essas explosões aqui no RSI, altas seguidas de altas, preço batendo recorde em cima de recorde, era a entrada do mercado varejo. O pequeno comprador, eu, você, pequeno comprador. Nesse ciclo do Bitcoin, o ciclo foi marcado pelos institucionais. E apesar dos institucionais comprar milhões e bilhões, não é suficiente para grande movimentação no preço do Bitcoin. O preço continuou subindo,
por uma especulação de mercado. No entanto, o RSI apontava aqui, ó, divergência. Em breve haverá uma correção. Era o que o indicador estava falando nesse ativo. Agora vamos voltar aqui para a nossa querida ação da Vale. E aí nós vamos colocar, tá? Nós vamos colocar tempo gráfico mensal. Nós estamos analisando no contexto macro. E eu quero colocar também aqui o indicador MACD para a gente ver se houve alguma divergência de informação entre MACD e indicador da Vale, o indicador RSI. Vamos lá. Primeiro topo do RSI. Olha o que o MACD estava falando. MACD é esse indicador aqui abaixo, aqui, ó. Olha o que ele fez. Apontou para baixo, cruzou a linha azul cruzou a linha laranja, apontando para baixo. Ou seja, ele estava mostrando correção de preço. Atingiu o topo, corrigiu, e aí você já aprendeu sobre a questão, de o que o MACD mostra, né? Que também está entrando uma força compradora. Aqui ele ficou neutro, apontou para cima de novo, o RSI novamente reagiu, voltou a ultrapassar a linha de 50, né? Ele cruzou de baixo para cima da linha de 50 e o MACD entrou em uma tendência de alta, olha lá, mostrando uma entrada, uma força compradora no mercado. O MACD mostrou uma força compradora no mercado, ó, aqui, saiu de neutro, subiu. A linha de tendência do MACD cruzou de baixo para cima, subiu e atingiu um novo topo, justamente quando o RSI mostrou que era topo de mercado. MACD mostrando que era topo, RSI mostrando que era topo, médias móveis mostrando que era topo. O que você tinha que ter feito? Vendido o seu ativo lá no topo. Não tem essa de falar, eu compro uma ação e vou esperar 30 anos. E vou ficar 30 anos carregando essa ação. Não vai por isso. Por quê? Uma empresa pode quebrar, algumas complicações de mercado podem acontecer na jornada, né, no decorrer do tempo, e aí você pode ter perdido ali uma excelente oportunidade de ter realizado lucro, aguardado a ação cair novamente, e aí, olha lá, ó, o RSI corrigiu, chegou aqui, o RSI rompeu a linha amarela de baixo para cima, cruzando de baixo para cima. O que o indicador MACD fez? Olha lá, ele mostrou que de 2021 até 2025, 4 anos corrigindo. Só que quando chegou em 2025, nesse ponto aqui de fundo de mercado, o MACD mostrou que ele ficou em neutro, a linha do MACD cruzou de baixo para cima, olha lá, a linha cruzou de baixo para cima, o RSI mostrou que a força compradora estava entrando no mercado. Nesse momento você tinha dois excelentes indicadores mostrando que a tendência de mercado, ainda que no tempo gráfico mensal, estava revertendo. Agora, o que acontece? Quando entra muita força compradora de uma única vez, de maneira rápida demais, se a gente coloca aqui, ó, ação da Vale no tempo gráfico semanal, olha o que aconteceu com o RSI. Ele entrou em sobrecompra. Significa o quê? Significa que a ação ela vai passar por um período de correção aqui agora no tempo gráfico semanal, tá? Esse RSI, para confirmar uma tendência de alta de longo prazo, o RSI ele tem que descer aqui agora, tocar nessa linha de 50 e continuar a tendência de alta. Chegando aqui em cima, você desfaz da sua ação. Não espere o pior acontecer, ok?
índice de força relativo. Vamos ver o que o RSI estava falando e o que o MACD estava falando aqui atrás, para a gente entender sobre divergência. Divergência é quando um indicador fala uma coisa, o outro indicador está falando outra coisa. Tem uma divergência de informação. Olha só, nós vimos que o RSI aqui atrás, ele deu como momento de compra, momento de compra, momento de compra, momento de compra. No entanto, o nosso indicador MACD, o que ele estava mostrando? Aqui ele marcava como um início de uma tendência de alta, ela fez um fundo e fez uma pequena alta, ok? O RSI caiu novamente, veio tocar aqui embaixo, ó. Aqui, tocou aqui embaixo, o preço estava aqui. Só que o que o indicador MACD estava mostrando aqui nesse período? Nesse período, o MACD fez isso aqui, ó. Ele mostrava que existia uma força vendedora oculta no mercado. E olha lá o que o preço estava fazendo. O preço estava corrigindo, continuando abaixo da média móvel. O preço estava falando que ainda era uma continuação de uma tendência de baixa. Olha o MACD lá, como ele mostrava. Lembra da barra mais escura? É força de venda ou força de compra. A barra mais escura é força. Quando a barra fica mais clara, significa que o mercado está perdendo força, seja de venda, seja de compra. Então, o RSI mostrava que é um bom momento de compra. A média móvel falava, ainda continua em tendência de baixa, porque o preço não conseguia romper a média para cima. O MACD falava assim, ainda existe muita força compradora, ou força vendedora, está aqui na parte de baixo. Então nós temos média móvel falando que a tendência permanece de baixa. E o MACD falando, a tendência permanece de baixa. Não é porque um indicador, tá? Não é porque um indicador falou uma coisa que você tem que comprar ou vender. É preciso fazer uma junção das informações, beleza? Então a câmera já voltou ali, ô câmera nojenta. Vamos lá. Vamos lá. Quando o MACD mostrou, quando o RSI, quando o preço fez esse fundo aqui, mais uma vez o RSI estava em região sobrevendido. Só que agora, o que o indicador MACD estava mostrando? Olha lá, ele mostrou que houve um enfraquecimento da venda, a linha média cruzou de baixo para cima, ó, cruzou de baixo para cima, olha lá para você ver, ó, ponto exato, ó, a linha cruza de baixo para cima, indicando que o preço finalmente entraria em uma tendência de alta. Aí entrou força compradora, foi aumentando, atingiu o topo aqui em cima. Atingiu o topo aqui em cima. E aqui nós vemos tanto RSI quanto MACD confirmando um topo. Então, o RSI deu um sinal falso de fundo, só que média móvel te deixa tranquilo, está te mostrando que ainda era uma tendência de baixo, ok? E MACD te deixando tranquilo, confirmando a média móvel, mostrando que o ativo ainda estava em tendência de baixo. Beleza? Então, o que é importante? Sempre tire as suas provas pelo que o gráfico está falando, pelo que mais de um indicador está te mostrando. Nunca confie em apenas um único indicador. Nunca, jamais confie o que apenas um único indicador está te mostrando. Mesmo se ele estiver apontando que é um bom momento de compra ou um bom momento de venda. Confirme em mais de um indicador. Beleza? Então, o que acontece? Ó, RSI, índice de força relativo. Sempre que estiver abaixo da linha de 30, pode significar que é um excelente momento de compra, tá? E sempre que estiver acima da linha de 70, significa, aqui acima, a questão muda. Sempre que o RSI estiver acima da linha de 70, considere como uma oportunidade de venda.
Você não precisa vender 100%. Vamos supor que você tivesse feito a compra aqui, ok? Você comprou aqui embaixo. Olha lá, RSI aqui embaixo. O RSI semanal foi lá na parte de cima. Poxa, não significa, ele fez um topo. Aí ele começou a corrigir, só que o preço, na realidade, ele ocorreu um esfriamento, porque o preço ele nada mais fez do que uma lateralização aqui. Ele não fez uma correção como essa que aconteceu no ano de 2021. Ele fez uma lateralização. Aqui você poderia ter continuado segurando o ativo ou feito uma pequena venda, tá? Digamos que 50% do que você havia comprado lá no fundo, 30% do que você havia comprado lá no fundo. RSI recuou, veio buscar uma base de preço na média de 50, aqui ele fez um novo fundo e uma disparada lá para alta. É importante você fazer essas análises e decidir qual a porcentagem que você vai fazer de venda, de desfazer dos seus ativos, ok? Desfazer dos seus ativos. Então, o que acontece? O RSI, ele é um excelente indicador, tá? Ele é um excelente indicador que, junto com o MACD, ele vai te mostrar algumas questões. Então, por exemplo, ó, nós temos o Bitcoin agora, ele vai dando informações pra gente. Quanto mais tempo o ativo passa a ter informações, ele vai nos deixando algumas informações. Então, se a gente for analisar aqui, ó, qual que é o melhor momento de compra para o Bitcoin aqui no tempo gráfico mensal? O que acontece? O Bitcoin ele fez um fundo no RSI aqui, ó. Você pode traçar uma linha aqui, ok? E aí, o que você vai fazer? A próxima vez que o RSI do Bitcoin tocar essa linha, pode significar um excelente momento de compra. Só que aqui é uma perspectiva, né? É uma projeção futura. Quando ele chegar nesse ponto, não é porque o RSI chegou aqui que você vai comprar. Você vai analisar o contexto dos outros indicadores lá na época em que ele te mostrar, em que o preço ou que o indicador estiver ali naquela região. É preciso olhar os outros indicadores, avaliar se o preço vai condizir. Como assim? Ele fez um fundo aqui nesse local. O preço do Bitcoin estava em cima da média 100 no tempo gráfico mensal. Se o preço do Bitcoin, quando o RSI chegar aqui, ele estiver em cima da média 100, por volta de 43 mil, eu vou considerar comprar, porque ele já fez um suporte grande no ano de 2022 em cima dessa média de 100. Entende? Então aí ele vai me mostrando contexto histórico, o que me deixa mais tranquilo para eu poder tomar as minhas decisões, ok? Agora, te falei o que é o RSI, te mostrei como configurar aqui o RSI, tá? Você vem na engrenagem, vai lá, coloca as cores que o teu cérebro vai entender, configura a Super Band com 70 e a Lower Band com 30, ok? Beleza. Tocou na parte de baixo, opa, alerta, pode ser um bom momento de compra. Verifica com os demais indicadores, se confirmou com os demais indicadores, você compra. Fundo de mercado. Aguarda, investidor de longo prazo, não é trade, aguarda o indicador chegar no momento de sobrecompra. Ele vem, toca no sobrevenda e vai buscar a sobrecompra novamente, ok? Beleza. O que eu quero analisar com você hoje, aqui nessa aula? Eu quero analisar com você a ação dessa empresa aqui, ó, Taurus. Você vai vir colocar TASA. Eu vou analisar a ação TASA 4F, ok? Sempre que você vai observar isso aqui, ó, TASA 4, você tem duas, TASA 4. A TASA 4, você só compra ela de pacotes de 100 em 100 unidades de ações. Quando o código da ação tem um F na frente, significa que você pode comprar fracionado. Você pode comprar 1, 2, 3, 4. Beleza? Então vamos analisar essa ação da Taurus, mas não só no gráfico. Eu quero que você venha aqui também, ó,
Abre aqui a sua tela do Google e você vai colocar aqui, ó, RI Taurus. Dá um Enter. Ele vai trazer para você o site da empresa. Pode acessar, RI Taurus. Aqui dentro do site da empresa, ó, informações aos investidores, central de resultado. Aqui ele vai te dar, ó, histórico, ano de 2025, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Você pode fazer essas análises trimestre a trimestre. Eu vou pegar o terceiro trimestre aqui e você pode, se você colocar nesse ITR, ele vai te dar muitas coisas técnicas. Eu gosto de analisar aqui pelo release, beleza? Então deixa eu abrir. Vai fazer o download. E aí você pode abrir o release e fazer uma leitura do que a empresa está fazendo. Olha só como é simples, né? Você entra, já tem ali a empresa que tem ação, que é listada em bolsa, ela é obrigada por lei a fazer esses relatórios trimestre a trimestre para que o investidor, principalmente o investidor, tenha as informações da empresa. Então olha só o resultado. Receita líquida no terceiro trimestre, 320 milhões. Lucro bruto, 99,7. Olha a margem de lucro dessa empresa, 31% de lucro. Lucro líquido, 31,5 milhões. Aí você, aqui tem um comparativo trimestre a trimestre, ó. Terceiro trimestre, segundo trimestre, etc. E aí, eu quero olhar com você algumas informações aqui dessa empresa. Olha só, quando eu vejo, vamos analisar o contexto das coisas, a ação da Taurus no ano de 2019, ela custava aqui em torno de 4 e alguma coisa. Tivemos a pandemia, a ação caiu a R$ 1,90, R$ 2,00, olha só a ação da Taurus, a pandemia, certo? Covid. E aí, o que aconteceu? Taxa de juro baixou. Na época da Covid, nós tivemos a taxa Selic, que hoje é 14 de 12 de 2025. A taxa Selic, que hoje está em 15%, na pandemia, para a economia girar e as pessoas fazerem empréstimo e tudo mais, o governo fez o quê? Reduziu a taxa de juros. Ela chegou a 2%. Então isso, naturalmente, já aquece o mercado, tá? A taxa de juro baixo, o investidor entra pesado nas ações, tá? E aí, o que acontece? Vamos analisar um contexto dessa ação. Governo Bolsonaro, em tese, pró-armamentista. Olha o que essa ação fez no governo Bolsonaro. Ela saiu de R$ 2,00 e foi bater um topo aqui na casa dos seus R$ 27,00. Só que o que acontece? Vamos analisar em tempo gráfico maior aqui. O que aconteceu depois que a ação atingiu o topo histórico aqui em 2021? Bolsonaro perdeu. Contexto político. Bolsonaro perdeu. Entrou um governo não armamentista. Naturalmente, o mercado não gosta disso por causa do produto, né? A Taurus, ela é uma fabricante de arma brasileira. E aí, o que o mercado começou a fazer? Corrigir. O mercado corrigiu. Depois entrou em tendência, num tempo gráfico trimestral, essa ação ela entrou em tendência de baixa aqui, ó, o preço ficando abaixo da média móvel de 7 períodos. Nós estamos analisando uma ação no tempo gráfico trimestral que o indicador no tempo gráfico trimestral ainda continua mostrando que a ação ela está em tendência de baixa. No entanto, o que eu estou vendo que o RSI fez? Ele fez começou a lateralizar aqui, ó. Olha lá. Ele deixou de embicar para baixo e agora ele está lateralizando. Então, eu estou olhando do macro. Eu preciso voltar para o micro. Então, vou ver o tempo gráfico mensal. A ação continua em tendência de baixa, só que o RSI, olha lá, o RSI saiu do sobrecomprado no tempo gráfico mensal e ele entrou no sobrevendido. O RSI está falando assim, ó, a ação está muito barata. Aí vamos analisar o contexto.
tá? Pra gente não cair numa pegadinha aqui. Essa ação hoje, ela está com o mesmo preço do ano de 2019. Será que o nosso país não tem inflação? Será que o nosso país a mesma coisa que eu falei da Vale lá atrás? Nós estamos hoje no ano de 2025, entrando em 2026, né? Estamos praticamente no dia 14 de dezembro, que eu estou gravando esse vídeo, comprando uma ação no ano de 2025 pelo mesmo preço de 2019. Eu te falei, sempre que uma ação cai dessa forma, a gente precisa entender o contexto dessa empresa. Será que essa empresa está quebrando? Vamos analisar as informações do RSI da empresa. Você continua lendo, continua lendo, continua lendo. Aqui a Taurus, no RI da empresa, ela vai te mostrar o resultado do ano. O resultado total é... Vamos ver se eu acho aqui. Demonstrativo de resultado. Está na página 20 aqui do PDF. Receita de venda, bens e serviços. Tem uma parte que ele mostra o anual. Aqui ele está mostrando só o terceiro trimestre. Vamos ver aqui. Aqui, ó. 30/9/2025. Então, esse RI, ele é do terceiro trimestre, mas ele faz também um juntado do resultado geral do ano, tá? Ativos, etc, 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 etc. Ele vai te mostrar o passivo. Então, você vê o que a empresa está faturando, o que a empresa está pagando de dívida, etc, etc e tal. Patrimônio líquido. Beleza. Eu não... Foi um erro meu, eu não coloquei aqui. Na parte, eu fiz a leitura disso aqui ontem, mas eu não coloquei... Ah, é aqui, ó. Acho que é nessa parte aqui. Pois com paciência, eu não vou fazer isso para o vídeo não ficar longo. Com paciência você abre esse RI e vem lendo item por item aqui, tá? Vem lendo item por item. Receita líquida operacional nos 9 meses. 1,071 bilhão de venda. Em 9 meses. Ou seja, a empresa está faturando. Aí vamos entender o que aconteceu nesse ano agora. Olha só, nesse ano teve o tarifaço do Trump, certo? A Taurus foi impactada com uma tarifa de 50%. Então, isso impacta a venda, porque no RI você vai entender, ó, a margem bruta acima de 30%. No RI você vai ver as informações de mercado da empresa. A grande concentração da venda da Taurus é o mercado americano. Isso, para mim, é um erro empresarial. Quando você tem apenas um cliente que te compra 70%, 80% do seu faturamento. No caso aqui, eu não sei te falar se é devido a alguma questão de exigência de exclusividade, tá? Pode ser que sim, pode ser que não, aí eu não tenho essa informação. No entanto, o que impactou tanto a Taurus no ano de 2025? O contexto de mercado. A grande expressiva venda de faturamento da Taurus é no mercado americano, aqui está falando nesse RI. No ano de 2025 teve a questão do tarifaço do Trump, e aí a Taurus ela vem falando, olha, a nossa venda teve uma queda porque lá nos Estados Unidos também os dados históricos mostram que houve uma redução na compra do americano por arma. Esse índice nunca esteve tão baixo, ou seja, nós estamos no sobre-venda. O índice nunca esteve tão baixo. Significa que se o índice está muito baixo, qualquer melhora, qualquer recuperação desse índice é uma projeção de aumento de venda.
A outra coisa é, as vendas da Taurus, elas, como são vendas estrangeiras para os Estados Unidos, o valor do produto ele é dolarizado. O que aconteceu com o dólar? Vamos pegar aqui o preço do dólar, o USD/BRL. O que aconteceu com o preço do dólar nos últimos tempos? Olha lá, ele saiu de R$ 6,30 e hoje ele está aqui, tá? A 5,30, 5,40, tá oscilando aí, 5,40 e alguma coisa. Se a minha empresa vende um produto com preço dolarizado e o dólar está em tendência de baixa, eu, obviamente, quando eu faço a conversão, eu vou receber menos real. Agora, o dólar, nesse exato momento, ele está aqui nessa parte inferior de um canal de tendência de alta de longuíssimo prazo. Olha só, desde 2008 o dólar está nesse canal de tendência de alta. Canal de tendência de alta, ele tem algumas questões aqui, tá? O preço pode continuar obedecendo a tendência, e aí, como ele está aqui no fundo do canal, o preço pode ir lá para cima do canal. Nós estamos falando em uma possibilidade, tá? Uma possibilidade de dólar ultrapassar aí 7,50, se ele seguir essa tendência. Quando vai acontecer? Não sei, não tenho bola de cristal. Só que, historicamente, sempre que o preço está em um canal de tendência de alta, a grande probabilidade é que haja o rompimento para baixo e aí ele entra em uma tendência de baixo. O dólar pode entrar numa tendência de baixo? Não sei. Pela conjuntura política do país, eu acredito que o dólar tende a seguir a tendência de alta. Se o dólar tende a seguir uma tendência de alta, eu estou falando pela análise da conjuntura do país. Existe uma possibilidade do governo Lula ganhar a próxima eleição do 2026. O dólar pode disparar com isso. O mercado pode não gostar disso e o dólar pode disparar. Apesar do dólar estar em um momento de correção. E o dólar está em um momento de suporte. Olha isso aqui. É um suporte brutal. Desde 2020. Ele está em uma zona de suporte. Olha lá, no tempo gráfico mensal, olha onde que o dólar fez um ponto de suporte, uma parada aqui. Na média de 50 meses. Na zona de suporte. Analisando essa conjuntura, tá? Em que a Taurus, ela não é uma empresa de grandes endividamentos. A Taurus, ela fala aqui, ó. Todas as exportações da Taurus são previamente autorizadas pelo Ministério da Defesa Exterior, Relação Exterior. Os principais destinos nesse período foram Filipinas, Guatemala, África do Sul. A companhia está acompanhando licitações que envolvem oportunidades de fornecimento de cerca de 70 mil armas, com realização prevista entre o quarto trimestre, ou seja, nesse trimestre agora, de 2025, e primeiro trimestre de 2026, distribuídas em diversos países. Mais recentemente, a Taurus foi declarada vencedora em uma licitação para entrega de 7,5 mil armas na África, ou seja, a empresa, com o problema da taxação dos Estados Unidos, ela foi buscar outros mercados. Isso aqui é muito bom, mostra que é uma empresa proativa, a diretoria da empresa está expandindo o mercado. Já deveria ter feito isso aqui, é o que eu estou falando, você não pode ficar com 70%, você que é empresário, não existe isso de você ter um cliente que te compra 70%, 80%, 100% da sua produção. Se esse cliente tiver um problema, a sua empresa vem à falência. O que a Taurus está começando a fazer? Expandir mercado, abrindo mercado, indo para o mercado africano. Na Índia, a Taurus também mantém atenção a oportunidades no mercado regional. No terceiro trimestre, foi realizado o lançamento do modelo vamos ver. A companhia está participando de licitações com conclusão prevista no curto e médio prazo.
com potencial de venda de aproximadamente 74 mil armas, pistolas, fuzis e etc., com valor estimado em 27 milhões. É muita coisa. Se a empresa, aí aqui a gente entra no campo da hipótese. Se a empresa fecha essas vendas, se o dólar volta a disparar, meu amigo, o preço da cotação da Taurus vai fazer isso aqui, ó. Ele volta a fazer isso aqui. Tchu, 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 tchu. No longo prazo. No longo prazo. Vinícius, é certeza? Então eu posso comprar pelo que você está falando? Não, eu estou te mostrando como que eu faço uma análise. Você tem que analisar a macroeconomia, o contexto político Brasil conta muito. Uma empresa de armamento num governo desarmamentista, você acha que ela vai vender mais ou vai vender menos? O produto dela vai vender menos, obviamente. Se eu faço a minha venda e a minha venda ela é em dólar e o dólar está caindo, o dólar está corrigindo, só que o dólar chegou num momento ali, num ponto de suporte. E se o mercado não gostar, se o Lula ganhar e esse dólar continuar subindo e a minha empresa está abrindo mercado, está ganhando licitação na África, tem probabilidade de fechar uma venda de 27 milhões e etc, e etc, e etc. São probabilidades que me fazem querer muito realizar um investimento nessa empresa. É assim que eu faço uma análise de se eu posso ou não posso comprar uma ação. Vamos voltar aqui para o tempo gráfico semanal para a gente ver se essa ação está com cara de fazer algum fundo ou não? Olha só, eu tracei uma linha aqui que foi um fundo de mercado, né, em 2018, depois ele rompeu esse fundo em 2020, tendo uma alta absurda. Vamos ver quantos por cento? Ó, se eu pego quem comprou na pandemia e vendeu no topo, tô falando de 895, 900% de lucro. 900% de lucro. E nesse exato momento, essa ação pode ser que ela esteja me dando uma oportunidade. Quando eu vou analisar o RI da empresa, mesmo com todas essas dificuldades, a empresa vendeu mais de 1 bi só nos 3 trimestres de 2025. Ela tem uma dívida controlada. A diretoria da empresa tem nomes conhecidos aqui. Deixa eu ver onde que está isso. Acho que não está aqui no release. Deve estar no quadro acionista. Você vai ver aqui, ó. Você pode abrir e você vai digitar aqui, ó, Investidor 10. O site do Investidor 10, ele é um site de análise que vai te dar informações ali sobre o mercado acionário. Então você pode colocar aqui, ó, TASA 4. TASA 4. Vamos analisar algumas informações da empresa? Preço sobre valor patrimonial. Hoje, o preço dessa ação é como se você estivesse comprando essa empresa com 48% de desconto. Vamos supor que a empresa vale R$100 e você está comprando ela hoje, pelo preço que está a ação, a R$52. É muito descontado. É muito descontado. É muito descontado. Mesmo assim, mesmo a empresa estando nesse momento de dificuldade de contexto de macroeconomia e político, mesmo assim ela paga um dividendo aqui. Ela pagou o dividendo de 4,18%. Como o dividendo é baixo. Ó, margem bruta, 34%. ROI, quase 10%.
Dívida líquida pelo EBITDA, 2,95. Vamos pegar algumas informações. Dividendo médio nos últimos 5 anos, 5%. E aqui, para finalizar, nós temos o quadro acionário da empresa. É aqui, ó. Tá vendo? 77% da receita da Taurus é no mercado americano. Apenas 16%, 16 mais 7 aqui, é no mercado brasileiro e outros países. Dentro do quadro de acionista da Taurus, onde que está? Nós temos o senhor Luiz Barsi. Aqui, ó. Posição acionária da Taurus. Fundos, Gibraltar, fundos. E aí nós temos aqui o Luiz Barsi Filho. É o maior investidor, pessoa física da Bolsa Brasileira. Aqui está falando que ele está com 7,60, mas ele já está chegando a 9% do quadro de ações da Taurus. Ou seja, tem muita gente grande, muito fundo, CBC Brasil. CBC é outra empresa também de armamento e tal. Tem muita gente grande dentro dessa empresa. É uma empresa que, com toda a dificuldade do ano de 2025 e do governo e do macro, ela ainda está lucrando e lucrando muito. Está pagando dividendo, ainda que pouco, mas ela está pagando dividendo. Só paga em dividendo empresas que geram lucro. Entende esse contexto? Então, para mim, analisando o tempo gráfico semanal, Taurus está em cima de um suporte. Ele já começou a lateralizar dentro desse suporte. E olha o que parece que está começando a acontecer. Parece que está começando a acontecer. Fez um V aqui, não fez? Ó, quando eu vou olhar o RSI semanal, ele me dá vários pontos de sobrevenda, né? Então, no tempo gráfico semanal, é um tempo que não está me dando muitas confirmações de indicadores. Quando eu jogo para o tempo gráfico mensal, ele me mostra que a empresa, no tempo gráfico mensal, ela está em um momento de sobrevenda. E olha lá, deixa eu apagar tudo, e olha lá o que está acontecendo. Olha o RSI, oh cacete, olha o RSI como que está nesse exato momento, ó, tendência de baixa, de baixa, de baixa, de baixa, de baixa, e aí o que está acontecendo no RSI nesse momento? Foi na sobrevenda e está apontando para cima, mostrando uma reação do mercado. Está entrando força compradora na Taurus. Está entrando força compradora na Taurus. O que o indicador MACD está me mostrando? Olha o tempo que ela passou em correção, corrigindo, caindo. O RSI está o quê? Ainda não cruzou de baixo para cima no tempo gráfico mensal. Só que ele está mostrando, e aí a gente vai analisar aqui, ele está mostrando um enfraquecimento da tendência de, olha lá, ó, já está clarinho e está bem pequenininho o candle. Ele está mostrando um enfraquecimento da tendência de baixa na Taurus, no tempo gráfico mensal. Se em janeiro de 2026 esse preço começa a subir aqui, a empresa sai de 4,84 e vem aqui para 5,50, 6 e alguma coisa, o MACD ele vai sair e vai ficar na posição neutra e depois ele vai começar a aparecer os candles verde, indicando força compradora, início de tendência de alta na Taurus. Vinícius, você está me falando para comprar? Não, estou te falando para você analisar e verificar se isso aqui é uma oportunidade de comprar uma ação que é muito boa, tá? De comprar uma ação que é muito boa, de uma empresa que é a empresa é uma empresa de excelência. Só que tem todos esses
problemas de macroeconomia. Dólar, variação do dólar, problema de contexto de política nacional. Mas, para mim, deixa eu voltar nos tempos gráficos micro. Vamos olhar no tempo gráfico micro? O que está acontecendo aqui? Nada. Está lateralizando. Lateralizando. O RSI, no tempo gráfico de 3 dias, ele está apontando uma tendência de alta. Ó. Está quase chegando aqui na linha de 50. Está quase chegando na linha de 50. Se ele rompe a linha de 50 e continua indo lá em cima, a gente já tem uma tendência de alta no semanal sendo confirmada. Essa é a leitura que você tem que fazer. Então vamos sair do 3 dias e vamos ver se Taurus fez um fundo no gráfico diário. Não tem fundo confirmado. Para ser um fundo confirmado, o preço da Taurus ele tinha que ter fechado aqui, ó, em 5. Aqui, ele tinha que ter fechado aqui, romper esse topo anterior, fazer um fundo em cima desse topo para ele continuar subindo. O que nós vimos foi, o preço foi lá em cima e voltou novamente aqui para a zona de baixa. No tempo gráfico diário, não tem confirmação de fundo. Não tem confirmação de fundo. Vamos ver quem está comprando Taurus aqui a 4,50 já teria 12% aqui só nesse canal de lateralização. Falei para você que o vídeo seria longo, porque nós vamos fazer essa análise aqui tintim por tintim. Ó, isso é um canal de lateralização. Ideal é, sempre que o preço vier buscar um fundo de preço... Olha o quanto que esse canal aqui está sendo defendido pelos compradores. Ele tocou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Ou seja, Taurus a 4,50, o mercado compra. Significa que 4,50 é um fundo de mercado. É uma zona de suporte. O mercado a 4,50 compra muito. E aí o preço volta a subir de novo. Quando vai ali com seus 12, 13% de alta, o mercado vende. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que trade trabalhando. Grandes trades trabalhando o preço e manipulando o preço da ação. Nada mais é do que isso. Mas 4,50 é um fundo de mercado para Taurus. Nós estamos a 4,85. Eu vou te falar o que eu vou fazer nesse vídeo e não é uma recomendação de compra. Amanhã, no dia 15/12 de 2025, eu estou montando posição com no mínimo 500 ações aqui para começar a esse preço de 4,84. Ó. Esse preço de 4,84 eu estarei montando posição de no mínimo 500 ações aqui em Tauro. A minha vontade era que se eu tivesse mais dinheiro, aportar aqui pelo menos 1.000 ações, mas o momento ainda pode significar, tá? Pode significar algumas correções aqui, dar oportunidade de compra aqui na casa de 4,50 ainda. Isso aqui pode ficar lateralizando aqui por meses, tá? Até o mercado realmente, de fato, entender e os traders podem continuar atuando nessa ação, nesse preço, até o mercado ter uma definição do contexto macro, um posicionamento dessas vendas que a empresa está fazendo e tudo mais. Então, essa é uma aula em que eu te mostrei o RSI, o indicador, índice de força relativa. Te mostrei que não deve confiar em um único indicador, tá? Só que agora nós temos pelo menos uma notícia boa, né? O tarifaço, o governo aí conseguiu a negociação em que o tarifaço foi suspenso. Palmas aí, mérito do governo Lula, que conseguiu essa negociação com o Trump. Então, no tempo gráfico mensal, o RSI me mostra, sim, é uma oportunidade de compra. O MACD me mostra, sim, pode ser que seja uma oportunidade de compra.
o último candle aqui, ele já é o menor de todos os candles de todos os tempos, de todo esse período de correção. Aqui entra o teu feeling como investidor. Eu não estou falando para você comprar, mas eu estou te mostrando como eu faço uma análise de mercado a respeito se eu vou comprar uma ação ou não. É assim que eu faço as minhas análises. É assim que eu utilizo os indicadores RSI, MACD, a Fibonacci, que não é um indicador, mas ela é usada também por mim, e eu já mostrei isso para vocês, como utilizar isso. O contexto, né, a leitura do RI da empresa, ela é importante, tá? Ela é importante. E aí, vocês façam as suas análises para entender quando é o melhor momento de compra para você, beleza? Então é isso, pessoal. É assim, o vídeo ficou bem longo, mas eu quis ser bem metódico aqui para vocês. Espero que vocês tenham entendido quando utilizar, como utilizar, quando eu utilizo, quando não confiar num indicador e que você também possa fazer a sua análise no RI para ver quem que é a empresa que você está comprando. Não é porque está caindo que é uma oportunidade. Pode ser uma furada, pode ser um risco exagerado. Agora, dentro de todo esse contexto, para mim, me parece uma excelente oportunidade. Beleza? Que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa.